Oi pessoal, tudo bem? Hoje trouxe para vocês um artigo e vou abordar um tema interno a ele. Este artigo é Fragmentos Psicológicos, que escrevi para o site Clube Austral e que podem ver aí pela tela. Então faço aí o convite de antemão para vocês lerem o artigo completo através do link que deixarei na descrição, já que aqui abordarei apenas um dos fragmentos interno a ele. E este fragmento é mais precisamente o de número 9, que é uma temática que tem tudo a ver com o que eu já venho tratando no canal, inclusive com o próprio título do canal, Filosofia Egóica. É um fragmento que eu trato das questões do ego. Então, dentro aí desses fragmentos psicológicos, eu juntei, associei informações, reflexões que eu já vinha fazendo há um tempo sobre questões psicológicas, e ali eu coloquei dentro deste artigo as que podem acrescentar algo a essa literatura, que eu não tinha lido, ou seja, reflexões que eu não havia lido em nenhum local, alguém fazia, etc. Então, enumerei ali 10 fragmentos com essas reflexões, e um deles, então, é o de número 9 aí, e ele traduz um pouco do que eu já falei aqui no canal. Então, para alguns, esse conteúdo pode ser até mesmo, não diria redundante, mas digamos que aqui eu estou sintetizando algo que eu já falei de um modo mais geral em alguns vídeos do canal, mas eu ainda não havia colocado de uma forma escrita, digamos assim, sintetizado num fragmento, enfim, em prosa, Então vou lê-lo para vocês e fazer algumas digressões. Então vamos lá. No fundo, buscamos não a ausência do ego, mas, pelo contrário, a impassibilidade do ego. Isto é, ansiamos pelo seu fortalecimento ao ponto de nada mais poder atingi-lo. Quem é o herói, senão aquele que permanece impassível ante os ataques exteriores? Mas isso só é possível com um ego profuso. Então vamos por partes aqui, vou esclarecer alguns pontos para a gente fazer uma compreensão aí mais profunda do aforismo, ou do fragmento, do aforismo e tal, sem, obviamente, esgotar o seu sentido. Então não busco aqui esgotar o sentido, mas apenas fazer digressões dentro dele a fim de aprofundá-lo. Então vamos lá, eu começo. No fundo, buscamos na ausência do ego. Aqui eu já faço uma crítica velada, digamos assim, uma implícita, na verdade, melhor dizendo, a o que está em grande parte na nossa cultura e que diz respeito à ideia de que o melhor seria buscar justamente uma ausência do ego, certo? Um decrescimento do ego e daí em diante, conforme a gente vê em tantos coaches, gurus, etc., e até mesmo pessoas da própria filosofia mesmo, dizendo isso. Claro que isso tem um fundamento também que advém de religiões, de religiões orientais também, e daí em diante. E então, na modernidade, isso se mescla também com ideologias políticas e daí em diante, mas o que eu proponho aqui para vocês é o contrário disso. Então, já começo aí fazendo essa crítica implícita àqueles que buscam justamente uma ausência do ego. Então, o que eu digo, no fundo, buscamos na ausência do ego, mas, pelo contrário, a impassibilidade do ego. Então, o que seria a impassibilidade? Seria aí da palavra impassível, e quer dizer aí, entre outros significados, a ideia justamente de algo ou alguém que seja mais rigoroso com aquilo que leva à frente. Então, por exemplo, se a gente tem aí, por exemplo, um atleta que seja obstinado dentro da sua carreira, ele é alguém que passou de forma impassível obstáculos para alcançar as suas finalidades ali dentro da sua carreira. Então, uma pessoa impassível seria nesse sentido. Então, aqui eu estou falando que há uma impassibilidade do ego, ou uma busca por isso. E que, na verdade, muitas vezes, esta busca errônea pela uma ausência do ego é, na verdade, uma busca pela impassibilidade do ego. Ou seja, ao contrário, e muitas pessoas interpretam como a ausência do ego, Por quê? Porque o que a gente quer, no fundo, não é destruir o nosso próprio ego. Isso só seria possível com a destruição da própria vida. Mas a gente quer a fortificação do ego.
E mais ainda, a impassibilidade seria então um nível acima da própria fortificação. Seria aí aquilo que os próprios, como eu cito ali, heróis têm. Por que heróis? Porque muitos heróis que temos aí, né, na literatura universal, em sagas, inclusive em filmes também, daí em diante, quem são eles, né? São aqueles que não se deixam ser abatidos por fenômenos exteriores, mas antes eles precisamente conservam o seu ego a despeito dos fatos conflitivos em sua vida. Certo? E é por isso que eu digo então, ansiamos pelo seu fortalecimento ao ponto de nada mais poder atingi-lo. Quem é o herói senão aquele que permanece impassível ante os ataques exteriores? Ou seja, né, o que seria o ideal para a gente não seria justamente a ausência do ego, mas é o contrário, um fortalecimento do ego ao ponto de sua impassibilidade, ou seja, ao ponto do próprio heroísmo, né? Que é conservar-se a si próprio acima de tudo, mesmo diante de eventos que atentam contra si próprio, certo? Ou seja, não deixar com que o exterior te destrua. Então, por exemplo, quando a gente vê, inclusive, nem precisamos pegar heróis no sentido mais popular, né? No sentido de dentro de uma saga, de um filme, de uma literatura e daí em diante, né? Mas podemos pegar, por exemplo, aí, imaginem grandes mentes, grandes personalidades que desenvolveram coisas importantes, né? Desde um compositor até um cientista, até um pintor, um escultor, um arquiteto, enfim, né? Pessoas que criaram grandes coisas. Se a gente pega a biografia das pessoas, né? E eu particularmente gosto bastante de ler biografias aí. Agora, por exemplo, estou lendo a do compositor Gustav Mahler, né? Cuja obra eu recomendo para todos, né? Um compositor de sinfonias, principalmente. Né? Então, Mahler, assim como a maioria dos grandes compositores e grandes artistas, cientistas e em diante, quando a gente pega a vida desses homens, a gente vê o seguinte, que eles têm sim uma natureza impassível, ou seja, eles conseguem manter os seus objetivos com certo rigor a despeito das oscilações exteriores dos fatos, no sentido negativo. Ou seja, eles não alteram, né, a sua missão, e com isso também podemos ligar ao próprio ego, né, porque justamente você precisa manter um eu muito forte contra o exterior para você, a despeito de todas essas mudanças, de todos esses conflitos, você continuar na sua tarefa, naquilo que você acha importante. Né? E se isso se trata então de algo mais raro dentro da ciência ou da arte, esta necessidade de um ego fortificado é ainda mais forte. Certo? Por quê? Porque essas coisas são coisas muitas vezes inclusive desprezadas pela sociedade, né, no seu sentido mais vulgar. Ou seja, né, o que esses homens teriam que ter dentro de si para conseguirem produzir coisas tão grandiosas a despeito de toda a vulgaridade corrente. Né? O que eles têm? Eles têm, em primeiro lugar, uma personalidade forte, que por sua vez é consistente precisamente porque existe um ego consistente aí, que não se deixa levar no rio da sociedade no seu sentido mais vulgar, certo? Então, eu termino justamente completando com isso, mas isso, ou seja, a questão do herói, da impassibilidade, etc., só é possível com um ego profuso, ou seja, com um ego expandido, digamos assim, né? Um ego fortalecido e daí em diante, né? Conforme eu disse ali. Com isso não quero dizer que você tem que ter um ego no sentido negativo de ter um orgulho exacerbado, uma vaidade exacerbada, algo que ultrapasse certos limites que vai destruir a sua convivência com outras pessoas. Claro que não. Mas conforme eu próprio já disse também em outros aforismos aí, reflexões, inclusive em outros vídeos também, na verdade, mesmo quando a gente doma o ego para que ele não ultrapasse esses limites, a gente só faz isso em função de nós mesmos, então em prol do próprio ego, não contra ele. Então quando a gente doma o nosso ego, a gente ainda está em função do próprio ego, a gente não está fugindo dele. Conforme interpretam de forma errônea muitos, né, por aí, que justamente pregam essa ausência do ego e daí em diante. Então, quando a gente quer dar limites suficientes ao ego para que a gente tenha melhores relações na sociedade, a gente não está contra o ego, a gente está simplesmente domando parte do ego para, a longo prazo, fortalecer o próprio ego. Por quê? Porque tendo boas relações sociais, né, etc.,
você está tendo também bons meios para si próprio, econômicos, enfim, né, de trabalho, de valores e daí em diante. Todas essas coisas, se a gente pensar bem, está o quê? Melhor conservando o indivíduo, ou seja, melhor conservando aquele que contém o próprio ego. E então está fortificando este ego a longo prazo. Então, praticamente, quando a gente quer domar o ego e não deixar com que esses limites ultrapassem e acabem atrapalhando a vida de outras pessoas, daí em diante, o que a gente está fazendo? A gente está, na verdade, abrindo mão de um prazer talvez muito momentâneo, né, para que a longo prazo tenhamos um prazer maior, que é justamente o de ter um ego mais fortificado e que vai conseguir aí domar-se frente ao que for preciso, né, frente aos fatos que talvez o aflijam, e então consiga, ao invés, né, de quedar-se ante prazeres muito momentâneos ou necessidades muito momentâneas, ele vai aí conseguir conservar-se a longo prazo. Né? Então, para isso é que a gente tem esta doma, entre as do ego, né? Mas a gente continua fazendo isso em função de si próprio e não contra si, com o fim, né? Com a finalidade de uma suposta ausência do ego. Então espero que isso tenha ficado claro aí para vocês, né? Então esse vídeo, espero que ele funcione aí como uma digressão, como um acréscimo a coisas que eu já vinha falando, né? Já que com isso então eu quis sintetizar algum desses assuntos. Tranquilo, pessoal? Então, se tiverem dúvidas aí, ou críticas também, né, e tal, é só deixarem nos comentários que responderei assim que possível. E então deixo na descrição também o link para a leitura do artigo completo denominado Fragmentos Psicológicos. Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.